E aí, galera do oitavo ano, tudo bem? Como é que tá? Vamos fazer uma revisão aqui básica, tá? Tudo que a gente já viu lá na sala de aula. Começando essa revisão aqui, vamos falar de fração geratriz. Eu acho que é um dos tópicos aí dessa parte da matéria que trouxe mais dúvidas, tá? Fração geratriz, primeiramente, ela é uma fração formada a partir de uma dízima periódica. A dízima periódica, ela é um número decimal, onde no final do número decimal nós temos alguns algarismos que se repetem, que são chamados período, ou pode ter também um antiperíodo, que é a parte do número depois da vírgula que não se repete, tá? E a fração geratriz ela é formada por três casos, tá? Vamos ver aqui no nosso livro. São trechos tirados aqui do nosso livro, do Mackenzie, onde apresenta três casos, tá? Então vamos lá. No nosso primeiro caso aqui, ele está falando dízimas periódicas simples com parte inteira nula. Nula significa zero, tá? Observe como podemos obter a fração geratriz de 0,5555. Primeiro de tudo, ele está falando aqui em identificar o período, tá? Quem não se lembra aí, o período é a parte do número da dízima que se repete, tá? Então, nesse número aqui, ó, 0,555, nós temos qual número que se repete? É o 5, tá? Então, ele é chamado de período. Aí, como é que a gente vai formar essa fração geratriz? Nessa dízima, o período é formado por um único algarismo, que é o 5. A cada algarismo que se repete, colocaremos um 9 no denominador. Denominador, lembrando, é a parte de baixo da fração, tá? Então, qual é o número que vai ficar? Qual é a fração que vai formar? 5 em cima, que é o período, tá? É um número que se repete. E como temos um algarismo só se repetindo, nós vamos colocar um número 9 embaixo. Então, a fração geratriz da dízima periódica 0,555 é 5 nonos, tá? Outro exemplo aqui desse mesmo tipo, agora, com o período de dois algarismos se repetindo, nós temos 0,75, tá? Nesse caso aqui, nós temos dois algarismos se repetindo. Primeiro de tudo, vamos identificar o período. Mais uma vez, período é o número que está se repetindo, tá? O algarismo que está se repetindo lá na dízima. Quem é que está se repetindo aqui? Ó? 7 e 5. 7 e 5. Então, os que estão se repetindo são 7 e 5. Identificamos o período, 7 e 5. Segundo passo, ó. Como nesse período há dois algarismos, acrescentaremos 9 e 9 ao denominador, tá? Então, ó, na parte de cima da fração, nós vamos ter o número que forma o período, tá? Nesse caso aqui são dois algarismos, que formam 75. E para cada algarismo que se repete, nós colocaremos um número 9. Como nesse daqui estão se repetindo dois algarismos, teremos que colocar dois algarismos 9. Então, fica 75 sobre 99, tá? Isso aqui já satisfaz a resposta de fração geratriz. Só que nós podemos ainda diminuir esse número, simplificando essa fração, certo? Voltando um pouquinho lá. O que é simplificar uma fração? Simplificar, nós vamos arrumar um número que vai dividir a parte de cima da fração e a parte de baixo da fração ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Se ele dividir em cima por 2 e embaixo por 2, dá para simplificar. Se dividir em cima por 3 e embaixo por 3, dá para simplificar por 3, tá? É o que está nesse caso aqui, ó. Simplificando essa fração por 3, temos 75 sobre 99. Como que é a simplificação? 75 dividido por 3, que deu 25. E 99 dividido por 3, que deu 33. Tá? Então, a fração geratriz da dízima
0,7575 é 25,33, tá? Mas 75,99 já está satisfazendo a minha resposta, tá? O 25,33 é uma parte da fração que está sendo simplificada, tá? Então, vamos continuar, vamos ver lá o nosso segundo caso. São dízimas periódicas simples com parte inteira não nula, tá? A gente viu lá em cima, no primeiro caso, que a parte antes da vírgula era nula, foi zero, tá? Agora, a diferença desse exemplo aqui é que nós vamos ter, antes da vírgula, um número diferente de zero, tá? Então, vamos lá, ó. Nesse primeiro caso aqui, ele botou o exemplo aqui de 1,3333, tá? Separamos a parte inteira da decimal do número, tá? Então, como que a gente vai separar? A parte inteira é sempre essa daqui antes da vírgula, e a parte decimal é tudo que a gente está escrevendo depois da vírgula. Vamos separar fazendo uma soma, separando por soma. 1,33, a gente pode escrever 1,33, 33, como 1 mais 0,3333, tá? Esse é o primeiro passo aí. Depois, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Podemos observar que o período tem apenas um algarismo. Repetindo, período é o número que se repete, tá? Então, ó, a gente está analisando a parte do número decimal. Quantos algarismos estão se repetindo aqui? É o número 3 que está se repetindo, o algarismo 3, tá? Então, como a gente fez lá no primeiro caso, a gente vai fazer aqui. A gente tem um algarismo que se repete. Para cada algarismo que se repete no denominador, a gente vai colocar um número 9, tá? Então, a fração geratriz dessa parte aqui do número que a gente separou, 0,333, é formado por 3 nonos, tá? Ainda temos que achar aqui a parte do 1. Então, vamos lá, ó. Como a fração começa com 1, temos 1 mais 3 nonos, certo? Porque a gente não separou aqui em cima por soma, embaixo a gente continuou com a soma, só que em vez de 0,333, a gente vai escrever a fração geratriz que a gente achou aqui, tá? Então, vai ficar 1 mais 3 nonos. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai calcular isso daqui. Somando a parte inteira e a parte fracionária, temos 1 mais 3 nonos, que é igual a 9 mais 3 nonos, que é igual a 12 nonos. Voltando aqui, quem tem um pouquinho de dificuldade na fração, e como é que nós vamos fazer isso aqui? Podemos tirar o MMC, tá? Esse 1 inteiro aqui é como se tivesse o 1zinho embaixo dele, 1 sobre 1. Tiraríamos o MMC de 9 em 1. MMC de 9 em 1 vai dar 9, tá? Aí, depois, o resultado desse MMC, a gente divide pelo denominador a parte de baixo da fração e multiplica ali em cima, tá? Que aí vai formar 9 mais 3 sobre 9, que é igual a 12 nonos. Então, o resultado dessa soma de 1 mais 3 nonos já está me satisfazendo aqui uma fração geratriz de 12 nonos, tá? Sendo que posso aprofundar um pouquinho mais isso daqui. Como? Simplificando, tá? Como no caso anterior. Simplificando essa fração, temos 12 nonos, mais uma vez, ó, vou simplificar por 3. Simplificar por 3 significa que vamos dividir em cima por 3 e embaixo por 3 ao mesmo tempo. Após fazer essa divisão, teremos 4 terços, tá? Então, a fração geratriz da dízima periódica, 1,3333, é 4 terços, tá? Esse aí é o nosso segundo caso. Vamos avançar um pouquinho aqui agora, vamos para o terceiro caso, tá? É praticamente a mesma coisa, sendo que, nesse terceiro caso, nós vamos ter a presença do anteperíodo. Até esse momento, nós estávamos vendo somente a parte do período, tá? Repetindo mais uma vez, período é a parte lá da dízima, da parte decimal, que se repete. E o anteperíodo, ele é a parte que não se repete, tá?
Então, ó, esse número apresenta antiperíodo, portanto, são necessárias algumas adaptações na regra prática. Primeiro de tudo, ó, no numerador, que é a parte de cima da fração, tá? Colocaremos o número formado pelo antiperíodo e período, tá? Nós vamos formar aí esse número aí com esses dois algarismos. O antiperíodo, que no caso é o que não se repete, que é o 2, tá? E o período, que é o número que se repete, que é o 3, tá? Então, o número formado pelo antiperíodo e período é 23, tá? E o subtrairemos do número que representa o antiperíodo, tá? Então, ó, 23, que é o antiperíodo com período, menos o antiperíodo, tá? Isso é uma regrinha aqui, como se fosse uma fórmula matemática. Sempre vai ser assim quando tiver antiperíodo e período. Aí nós vamos calcular. 23 menos 2 deu 21. No denominador, será colocado um algarismo 9 para cada algarismo do período, tá? Então, ó, um algarismo 9, certo? Nós temos quantos algarismos no período? No período é o que se repete, nós temos somente o algarismo 3. Um algarismo, usaremos um algarismo 9 também, tá? Seguido de um algarismo 0 para cada algarismo do antiperíodo. Então, agora nós vamos ver lá, ó, a parte do antiperíodo. Quem é o antiperíodo? É o que não se repete. O que não se repete é o número 2, tá? Então, nós temos quantos algarismos formados no antiperíodo? Somente um, que é o número 2. Então, se nós temos um algarismo no antiperíodo, nós teremos um algarismo 0 também, tá? Logo, 0,23333, essa dízima daqui, tá? Ela vai dar uma fração geratriz 21 sobre 90, tá? Isso aqui já satisfaz a minha resposta de fração geratriz. Como nos outros casos, nós podemos aprofundar aqui um pouquinho mais. Como? Simplificando. Mais uma vez, nós vamos arrumar um número que divida o numerador e o denominador da fração ao mesmo tempo. Então, teremos aqui a divisão por 3, tanto no numerador quanto no denominador. 21 dividido por 3 deu 7, 90 dividido por 3 deu 30, tá? Então, 21 sobre 90, simplificado, dá 7,30. Teremos, então, ó, a fração geratriz da dízima periódica, 0,23333, é 7,30, tá? Esses aí são os 3 casos básicos que o nosso livro mostra, tá? Que vai ser necessário aí para o estudo dessa parte de fração geratriz, tá? Vamos dar continuidade aí mais para frente com outras revisões. E encerrando aqui essa parte de fração geratriz, tá? Deixo um grande abraço aí a todos. Deus está sempre com a gente. Em breve estaremos todos juntos. Um grande abraço.